Em setembro de 1853, um pequeno navio de 3 mastros saiu do porto de Liverpool com Hudson Taylor, um missionário de 21 anos, magros e de olhos arregalados. O jovem missionário estava a caminho de um país que acabava de entrar na consciência do Ocidente cristão. Apenas algumas dezenas de missionários estavam trabalhando lá. Quando Taylor morreu, meio século depois, no entanto, a China era vista como o campo missionário mais fértil e desafiador, com milhares de pessoas oferecendo anualmente para servir lá. Então, sejam muito bem-vindos a este resumo da vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu em 1832. Seus pais eram James e Amelia Taylor, um casal metodista fascinado pelo Extremo Oriente, que havia orado por seu recém-nascido dizendo: Senhor, que ele trabalhe para você na China. Após uma conversão dramática, o jovem Hudson passou os anos seguintes em um frenesi de preparação, aprendendo os rudimentos da medicina, estudando mandarim e mergulhando cada vez mais na Bíblia e na oração. Seu navio chegou a Xangai, um dos 5 portos do Tratado, que a China abriu para estrangeiros após a Primeira Guerra do Ópio com a Inglaterra. Quase imediatamente, Taylor tomou a decisão radical, pelo menos para os missionários protestantes da época. Ele decidiu se vestir com as roupas chinesas e deixar o seu cabelo crescer como os chineses faziam. Seus companheiros protestantes estavam incrédulos e altamente críticos dessa decisão. Taylor, por sua vez, estava descontente com a maioria dos missionários que viu. Ele acreditava que eles eram mundanos e que passava muito tempo com empresários e diplomatas ingleses que precisavam de seus serviços como tradutores. Em vez disso, ele queria que a sua fé chegasse ao interior da China. Então, poucos meses depois de chegar, e enquanto a língua nativa ainda era um desafio, ele partiu para o interior com Joseph Edkins, navegando pelo rio Ungapu e distribuindo Bíblias. Quando a Sociedade de Evangelização Chinesa, que havia patrocinado Taylor, mostrou-se incapaz de pagar seus missionários em 1857, Taylor renunciou e tornou-se um missionário independente, confiando em Deus para suprir suas necessidades. Taylor continuou a trabalhar e sua pequena igreja em Nippon cresceu para 21 membros, mas em 1861 ele ficou gravemente doente, provavelmente com hepatite, e foi forçado a retornar à Inglaterra para se recuperar. Na Inglaterra, o inquieto Taylor continuou a traduzir a Bíblia para o chinês, um trabalho que havia começado no país oriental. Ele estudou para se tornar um parteiro e recrutou mais missionários. Preocupado que as pessoas da Inglaterra pareciam ter pouco interesse na China, ele escreveu o livro China, Sua Necessidade Espiritual e Reivindicações. Em uma passagem, ele repreendeu seus leitores. Podem todos os cristãos na Inglaterra ficar parados com os braços cruzados enquanto essas multidões na China estão perecendo por falta de conhecimento, por falta daquele conhecimento que a Inglaterra possui tão abundantemente? Taylor se convenceu de que era necessário uma organização especial para evangelizar dentro da China. Ele fez planos para recrutar 24 missionários, 2 para cada uma das 11 províncias do interior, não alcançadas, e 2 para a Mongólia. Era um plano visionário que deixaria os recrutadores veteranos sem fôlego, aumentaria o número de missionários da China em 25%. O próprio Taylor estava cheio de dúvidas, estava preocupado em enviar homens e mulheres desprotegidos para dentro, ao mesmo tempo que ele se desesperou com os milhões de chineses que estavam morrendo sem a esperança do Evangelho. Um amigo o convidou para uma pausa na costa sul da Inglaterra, e foi ali, enquanto caminhava pela praia, que a tristeza de Taylor se desfez. Ali o Senhor venceu minha incredulidade, e eu me entreguei a Deus por este serviço. Eu lhe disse que toda a responsabilidade pelos problemas e consequências devia ser dele, que como seu servo, era meu dever obedecer e segui-lo. Sua nova missão, que ele chamou de Missão do Interior da China, tinha várias características distintivas. Seus missionários não teriam salários garantidos, nem poderiam solicitar fundos. Eles simplesmente confiariam em Deus para suprir suas necessidades. Além disso, seus missionários adotavam a vestimenta chinesa e depois levavam o evangelho para o interior do país.
Um ano depois de sua descoberta, Taylor, sua esposa e 4 filhos e 16 jovens missionários deixaram Londres para se juntar a outros 5 que já estavam na China trabalhando sob a direção de Taylor. Em 1876, com 52 missionários, a organização constituía 1/5 da força missionária na China. À medida que a missão crescia, Taylor instituiu outra política radical. Ele enviou mulheres solteiras para o interior, um movimento criticado por muitos veteranos. Mas a ousadia de Taylor não tinha limites. Em 1881, ele pediu a Deus mais 70 missionários, e no final de 1884, ele conseguiu 76. No final de 1886, Taylor orou por mais 100 dentro de um ano. E em novembro de 1887, ele anunciou que 102 candidatos haviam sido aceitos para o serviço. Seu estilo de liderança e altos ideais criaram enorme tensão entre o Conselho da Missão do Interior da China de Londres e da China. London achava que Taylor era autocrático, mas Taylor disse que estava apenas fazendo o que achava melhor para o trabalho, exigindo mais tarde um maior comprometimento dos outros. A China não pode ser conquistada para Cristo por homens e mulheres quietos e complacentes. O ritmo exaustivo do trabalho de Taylor, tanto na China quanto no exterior para a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, em palestras e compromissos de recrutamento, foi realizado apesar da sua saúde precária e de crises de depressão. Em 1900, sua saúde se deteriorou e ele teve um colapso físico e mental completo. Entre sua ética de trabalho e sua absoluta confiança em Deus, apesar de nunca pedir fundos para sua organização, a organização cresceu e prosperou, inspirando milhares a deixar os confortos do Ocidente para levar a mensagem cristã ao vasto e desconhecido interior da China. Ele também ensinou às futuras gerações de missionários a importância de mergulhar na cultura dos não alcançados e o caráter de ser corajoso e ousado no trabalho missionário. Embora os trabalhos da missão na China tenham sido interrompidos pela tomada comunista do poder em 1949, a missão no interior da China continua até hoje no país. E você? O que você acha? Você acha que a imersão cultural é importante para a evangelização? Você acha que a igreja hoje precisa de mais paixão para levar o evangelho aos perdidos? Deixe seus comentários e se inscreva em nosso canal para ver mais conteúdo como esse. Que Deus abençoe a todos vocês.